Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Amém. Os meus estão aqui. A gente combina, né? Quando eu venho aqui, eles têm que gritar o pastor e tal, senão não dou café depois. Gratidão, esse é o mês que nossa igreja separou para falar desse tema, e é um tema muito provocativo no bom sentido, porque ele mexe com aquilo que Paulo chama de nossas entranhas, com o nosso homem interior. Ser grato, ter gratidão é algo muito bom, é característica de alguém que ama a Deus, alguém que conheceu a Deus, alguém que se tornou, foi feito filho de Deus, é ter em seu coração esse sentimento de gratidão. Não era isso que eu tinha escrito na minha introdução, mas foi. Eu brinco que eu escrevo tudo, né? Que boa noite, irmãos, graça e paz, né? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Você não merecia, mesmo assim você recebe. E gratidão é reconhecimento de uma pessoa, é o reconhecimento de uma pessoa por algo ou por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então é um sentimento por alguém que te prestou algum benefício, que te ajudou, que te auxiliou, né? Eu gosto muito de Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Ou seja, favor imerecido, a graça vem de Deus, não é pelo que você faz, mas porque Ele fez, e nós respondemos a isso com gratidão, a esse favor imerecido, né? Antes de nós entrarmos aqui no texto, eu gostaria de orar mais uma vez com você, para que Deus venha realmente falar ao nosso coração e despertar em nós que somos filhos de Deus, em você que está aqui, que o nosso coração seja de fato um coração grato a Deus por essa graça, por esse favor imerecido que Ele derramou sobre nós e por todos aqueles que Deus usou na nossa jornada, na nossa caminhada, para que nós fôssemos alvo dessa graça. A gente nunca pode esquecer disso. Deus sempre usou alguém, de alguma forma, em algum momento da sua trajetória, da sua vida, para que essa graça se tornasse concreta, para que essa graça se tornasse algo pontual na sua vida, para que essa graça fosse percebida de uma maneira mais efetiva. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, esse favor imerecido que nos atingiu por meio de Jesus Cristo, Pai, por aqueles que o Senhor tem usado em nossa caminhada. Que o nosso coração seja um coração grato ao Senhor, ó Pai, grato por essa graça e grato por tudo aquilo que o Senhor fez, está e continuará fazendo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia usar aquele jargão assim, né? A irmã deu um testemunho aqui, deu uma palavra que nós já poderíamos ir embora sem pregar. Não, vocês vão ouvir, eu preparei, vocês vão ouvir, vão ficar até o final, porque não é assim. Ou seja, somos salvos por meio dessa graça. Graça de quem? De Deus, desse favor imerecido. E a isso vai nos levando, nos conduzindo a algumas perguntas, e uma pergunta crucial para mim e para você essa noite. Qual a pergunta que é essa? Como temos demonstrado nossa gratidão por meio dessa graça? Como temos agradecido a Deus por ter nos alcançado? Como temos demonstrado nossa gratidão para aqueles que foram instrumento de Deus em nossas vidas? Aí você leia comigo aí, Filipenses, na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, do verso 25 ao 30. Filipenses capítulo 2, do verso 25 ao 30. Para você que não está aqui na igreja, para quem está aqui, está ouvindo algo muito bacana agora, que é uma gratidão. Estamos ouvindo ali todo um movimentar das crianças, batendo palma, cantando, e isso enche o nosso coração de gratidão, porque nós podemos ter isso novamente aqui no nosso meio. Bom, 25. Contudo, penso que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas,
mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Né? Deixa eu voltar aqui para o meu escrito. Paulo, nesse trecho, que nós chamamos de perícope, ou seja, nesse trecho que vai do 19 ao 30, ele, na verdade, ele vai destacar o bom exemplo de Timóteo e Epafrodito. Quando você lê lá do 19, você vai ver ele falando de como Timóteo serviu a ele como um pai serve ao filho. Mas hoje a gente quer ficar um pouco mais aqui e quero destacar de forma especial sobre esse trecho de Epafrodito. E olha só que interessante, quando a gente está pensando nessa questão de gratidão pela graça, pela vida daqueles que Deus colocou em nossa jornada. Olha a palavra de Paulo para esse irmão no verso 29, vou ler novamente. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse. A vida de Epafrodito era de tal maneira que leva o apóstolo Paulo a uma expressão de gratidão, ao ponto dele falar assim: olha, honrem, recebam com toda alegria e honrem homens como este. Como este. E Paulo aqui começa a levar Epafrodito para um paradigma de um exemplo de um tipo de homem que deve ser honrado por aquilo que ele tem feito. Ou seja, Paulo é grato a Deus pela vida desse irmão, que foi o quê? Alcançado pela graça salvadora e responde com uma vida de serviço ao reino. Então, a resposta de Epafrodito para com a graça que o alcançou foi o quê? Uma resposta de serviço. A sua gratidão foi respondida por meio do serviço ao reino. Servir ao reino, e aí eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, servir ao reino, servir a Deus, está ligado a servir pessoas. O pastor Júnior, em algum momento de manhã, falou sobre isso. Eu sempre já brinquei com essa expressão, que algumas pessoas diziam assim: eu só sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Aí eu gentilmente sempre respondo: então você precisa, de alguma forma, deixar essa existência física e ir espiritualmente diante de Deus, servir a Ele, que essa então é a única forma de você servir só a Deus e não servir ao homem, porque servir a Deus está intrinsecamente ligado a servir o outro. O serviço a Deus está no servir ao corpo, ao servir a comunidade, a ser instrumento de Deus para atingir o mundo. Então, não tem como ser grato a Deus sem responder com uma vida que concretize, efetive essa gratidão. Pois o próprio Jesus veio para servir, não ser servido. Nesse primeiro momento, eu gostaria que você trouxesse à lembrança algumas coisas. Quando eu leio esse trecho de Paulo, e quando eu começo a pensar um pouco sobre esse homem Epafrodito, tem um contexto aqui que é muito bacana você entender. Você está falando de um irmão que foi salvo, a graça o atingiu, e ele coloca a sua vida à disposição do reino, e ele, não só isso, mas ele coloca a sua vida para servir ao apóstolo. Por isso que o apóstolo aqui traz uma palavra de gratidão. E olha, irmão, a gente às vezes lê o texto e não tem uma profundidade que o texto nos traz. Pensa comigo, onde é que Paulo está? Preso. Por quê? Inimigo de Roma, inimigo do Estado.
o pior tipo de preso. Você está falando de um camarada que foi atingido por uma graça de maneira tão profunda, que ele responde a essa graça por meio de uma gratidão que leva ele a colocar a sua própria vida à disposição do reino, ao ponto de correr o risco de perder a sua vida, e quase a perdeu, porque no texto você vai perceber que ele ficou doente de um estado que ele quase morreu. Alguns dizem que tinha eu não me lembro qual que era a doença que tinha, mas era muito comum naquele período. Mas não só isso, esse camarada é mais ou menos assim, eu vou ali levar uma oferta para Paulo. Mas não é só vou ali levar uma oferta para Paulo, é uma viagem gigante para ir visitar. Você imagina o cara chegando em toda a guarnição de Roma, falando assim, onde você vai? Não, eu vou ver o Paulo ali. Quem que é Paulo? O preso, condenado. Tipo assim, você é truta dele, irmão? Como assim? Explica direito. Você vê que uma expressão de gratidão que é efetivada no curso da vida, ao ponto que a própria vida dele só tem sentido, só faria sentido se ele vivesse em pró do reino, em pró da causa. E isso vai culminando, nos levando em pró de quem? Do outro. Irmão, falar sobre corpo, falar sobre unidade do corpo é algo fundamental de você entender. Na EBD nós falamos isso hoje. Não dá para viver sem viver em comunidade, sem entender que nossa vida é uma expressão de gratidão por justamente fazer parte do quê? Do corpo, que é a igreja. Que essa graça nos atingiu, essa graça nos trouxe a fazer parte dessa nova realidade. E eu queria que você, rapidamente, pensasse, pegando o gancho no que a irmã falou aqui, você tem sido grato? Eu tenho sido grato a Deus por essa graça, que por muitas vezes foi manifestada na minha vida, por meio de alguém. Você agora consegue parar alguns segundos, e puxar na sua memória, e falar assim, Senhor, essas pessoas foram instrumentos da sua graça na minha vida, em tantas situações, em tantas circunstâncias tão difíceis. Essas pessoas, o Senhor levantou para que elas, de alguma forma, inferissem, ou seja, atuassem na minha vida, para eu me lembrar, para eu trazer à memória o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida. Quem são esses epafroditos da sua vida, que assim como Paulo fala no versículo 29, honrem homens como esse, recebam com toda alegria e honrem homens como esse. Quem são os epafroditos da sua vida? Quem são aqueles que Deus levantou? E como você tem expressado a sua gratidão para com esses? É claro que muitas vezes nós somos agradecidos, mandamos uma mensagem, né? A gente ora até quando lembra, né? A gente faz algumas coisas, uma vez ou outra no aniversário dá um presente. Irmãos, é bom dar presente, por favor. Setembrão já passou, mas já fica para o ano que vem a lembrança. É importante sinalizar, o pastor Júnior falou de uma experiência, e é muito real isso. A questão do presente não está necessariamente no valor financeiro, mas está no carregamento sentimental, o carregamento de gratidão que está naquilo. Esses dias um amigo foi em um lugar, irmãos, eu sou grato a Deus, já aproveitando aqui, era para o final, mas eu sou grato a Deus por várias pessoas que Deus tem colocado na minha vida, por várias. Se fosse citar aqui, ia ser a noite toda, né? Sou grato a pessoas que me abençoaram financeiramente, pessoas que me abençoaram emocionalmente, pessoas que me deram presente, pessoas que me deram broncas, pessoas que foram chatas comigo, ou que são chatas comigo. Tudo bem, Edna? Que é para o meu bem, que no momento talvez me gere um desconforto, mas que me levou para um crescimento. E eu sou grato a Deus. E às vezes as pessoas vêm, um amigo esses dias foi para um lugar e me trouxe um presente, me trouxe um café, alguém brincou comigo, que falou, é seu aniversário? 2 semanas de aniversário, eu falei, irmão, fica na sua, deixa Deus usar os vasos, deixa Deus usar.
que eu ganhei vários presentes. Então, mas assim, um amigo foi para um lugar, trouxe um café, o outro foi para um lugar, trouxe uma caneca, o outro foi para um lugar, trouxe não sei mais o quê, o outro me deu uma caneta, o outro me deu um marcador, o outro me deu não sei o quê, o outro lembrou e me ligou. E olha só, e dentro desses presentes, teve um que foi muito, muito especial. Muito especial. Todos são especiais, mas teve um que foi diferente. O presente veio de uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito carinho, tenho, como diz Paulo, como um pai para com um filho para com um pai. E essa pessoa usou uma expressão de gratidão para comigo. O presente dela foi uma expressão de gratidão para com o que eu tinha feito com ela. E ela me disse a seguinte coisa, e aquilo para mim foi... Eu não chorei. Ela disse assim, dado um momento, mandou uma mensagem e falou assim: Cris, eu me lembro de tudo. Eu me lembro de todas as vezes que você foi até mim, que eu não estava num momento tão bom, mas que você foi. E aí essa pessoa começou a citar as várias coisas que eu nem lembrava. Você foi uma vez e fez isso, você foi uma outra vez e fez aquilo, você foi uma outra vez e fez aquilo. Eu até me lembrei do último filme do Jason Bourne, quando ele diz assim: eu me lembro de tudo, lembrei de tudo. E a pessoa começou a trazer à memória um tanto de coisas, e aquilo me gerou uma alegria gigante. Mas deixa eu explicar para você por que me gerou uma alegria. Não me gerou uma alegria somente porque ela lembrou das coisas que eu fiz para com ela. Me gerou uma alegria, um sentimento de gratidão, porque eu pude de alguma forma manifestar a graça salvadora de Deus na minha vida, na vida dela, fazendo aquilo que eu fiz. A minha alegria foi de poder manifestar a expressão de Jesus na vida dela de alguma forma. Isso foi um presente imensurável em relação a valor. Gratidão pela graça de Deus que nos alcançou, gratidão por aqueles que Deus usou em nossa vida, precisa gerar uma concretude, precisa gerar uma efetivação na vida, seja por uma expressão, seja por um fazer, mas, acima de tudo, a gratidão pela graça de Deus, por pessoas que foram movidas. Irmão, isso é um mistério muito grande. Se você for pensar, a gente simplifica isso, ou torna simplista, mas olha, é o sobrenatural de Deus, é Deus levantando pessoas, que você às vezes nem imagina, é Deus movendo pessoas para orar, é Deus levantando pessoas para levantar, conectar com outras pessoas, para abençoar a sua vida, e muitas vezes a gente olha para isso e fala: legal, mas muitas vezes não temos a profundidade do mistério que é isso, e Deus movendo pessoas, movendo situações, movendo circunstâncias, para que você seja abençoado. Por que eu estou falando tudo isso? Ser grato à graça de Deus, ser grato às pessoas que Deus levantou para abençoar a minha vida, precisa gerar em mim e em você um tipo de resposta. Gerar em mim e em você um tipo de gratidão. E a gratidão que deveria ser gerado é uma resposta que efetiva para o reino, que efetiva para a glória de Deus, que efetiva para o serviço do Senhor. Sendo assim, o que aprendemos com Paulo sobre Epafrodito? Aprendemos que uma vida de gratidão por essa graça nos leva a ser, primeiro, um irmão. A primeira descrição de Paulo sobre Epafrodito era de fraternidade. Não há dúvidas de que esses dois eram irmãos em Cristo. No entanto, eu não acredito que esse seja somente o ponto de Paulo. Ele só está dizendo assim: bom, nós temos uma amizade fraternal, nós somos irmãos.
O primeiro termo usado por Paulo para descrever Epafrodito demonstrou não só, e aí eu quero que você preste atenção nisso aqui, não só uma relação técnica, mas o afeto que tinha um pelo outro, porque muitas vezes a palavra irmão se tornou uma palavra para conotar esse grupo de pessoas que vivem pela mesma fé, isso é bacana, mas ela se tornou uma palavra técnica que não representa a profundidade ou a verdade do que essa palavra deveria de fato ser. Paulo aqui, quando ele está trazendo essa palavra, ele tinha uma ideia muito profunda de afeto de um pelo outro, eram irmãos, amarrados pelos laços do amor fraternal, essa irmandade, essa coisa que é de dentro, que é entranha. Irmão, tem hora que ser irmão é chato, tem hora que tem irmão que é chato com a gente, você é chato com ele, mas quando há de fato esse elo de fraternidade, essa profundidade, de saber que nós temos o quê? O mesmo Pai, o mesmo Senhor, fomos salvos pelo mesmo sangue, fomos atingidos pela mesma graça, deve gerar em mim e em você esse tipo de resposta, essa gratidão por saber que somos irmãos, que essa graça de Deus proporcionou que agora eu tivesse vários irmãos. O pastor Júnior citou ontem sobre eu nem lembro onde você falou que foi, mas nós tivemos, no aniversário da Maria Flor, né? Desculpa, irmãos, é a idade. Nós tivemos no aniversário da Maria Flor, tivemos também crente, eu brinco que o gueto do crente é muito legal. É os mesmos rolê. É o aniversário, é o casamento, é o chá de fraldas, agora é charriata, né? Então a gente vai se encontrando ali. E qual que é a beleza disso, desse evento? Não é somente o aniversário, comer bolo, que é importante, comer o bolo e tal, mas o que vai trazendo uma alegria, uma gratidão tremenda, é esse sentimento fraterno, de irmandade, que só pode existir porque é uma graça que nos une, que nos atingiu, nos tornando filhos do amado. Por isso que esses eventos há em nosso coração, queima em nós o prazer de estar com os nossos irmãos. Temos diferenças, temos nossos jeitos, temos nossas personalidades, mas isso não muda, isso que queima aqui dentro, de poder passar, onde você passar, você vê aquele, e é muito curioso, quando você passa em algum lugar, eu não sei se você já teve essa experiência, você vai para o outro lado de São Paulo, um lugar extremamente diferente, você está ali andando, aí você olha, o que você vê do outro lado da rua? O irmão, aquele sentimento, você fala, mano, olha quem está ali, é o fulano, aí você já, se for o meu caso, já logo dá um grito, e aí, truta, que é assim, irmão, então não estranha, mas por quê? Porque há esse sentimento fraternal, queima em nossas entranhas, e é disso que Paulo está falando, essa resposta de gratidão à graça, é uma resposta de que nos faz ser irmãos, mas irmãos não no sentido técnico da palavra, mas no sentido extremamente profundo, fraternal, de ter esse prazer, de dizer, você é meu irmão. Se quisermos fazer a diferença na vida dos outros, se quisermos ser o tipo de pessoas que os outros se preocupam, então precisamos ser irmãos e irmãs para eles. Precisamos ter esse carinho por eles. Pedro afirmou que purificamos nossas almas por amar nossos irmãos, 1 Pedro 1:22. Precisamos fazer a diferença. Se queremos fazer a diferença, precisamos ter essa atitude, essa resposta. Como nos comportaríamos? Como nos comportaríamos se nos tratássemos como amor fraternal e carinho, sempre. Tratar com amor e carinho não quer dizer concordar com tudo. É muito interessante, semana, estava conversando com alguém sobre isso, ouvi o pastor Paulo Borges, e ele disse algo que mexeu muito com a minha percepção. Ele fala que o nosso maior problema é que nas nossas conversas, o que nós colocamos em primeiro lugar são nossas posições teológicas, as nossas percepções de mundo, de verdade, de realidade.
Mas nós não colocamos a coisa principal, pastor Leandro, de que nós somos irmãos. E quando eu coloco em primeiro lugar que toda conversa, que toda fala, que toda discussão, que toda treta que for surgir dali, parte de que eu estou falando com um irmão, tudo é diferente. Porque ainda que haja divergências, ainda que haja diferenças, mas nós temos amor fraternal e carinho por aquele pelo qual nós estamos falando. Retiraríamos qualquer malícia ou amargura e nos revestiríamos de bondade, de compaixão, de perdão. Nós colocaríamos os outros antes de nós mesmos. Provérbios 17 diz que um amigo ama todo o tempo e para a angústia nasce um irmão. Se nós fôssemos irmãos, quando os tempos são difíceis, se nós fomos irmãos em tempos difíceis, nós iremos suportar e carregar os fardos uns dos outros, como está em Gálatas 6:2. Se formos como Epafrodito, não seremos amigos só dos bons tempos, mas irmãos que carregam o fardo um dos outros para a vida. Essa resposta de gratidão à graça que nos atingiu, a graça que está em nós, por meio dessas pessoas que Deus tem colocado na minha e na sua caminhada. Segundo, a vida de gratidão, essa graça, nos leva a sermos companheiros de trabalho. Epafrodito era um trabalhador, não... Dá aquela vontade de falar assim, Douglas, presta bem atenção nessa palavra aqui, mas aí... Não é um esquenta-banco, não é um frequentador. Hoje na IBD nós falamos sobre isso também. Precisa ter uma intenção, uma intencionalidade de querer estar, de querer servir, de querer trabalhar. Ele não estava esperando que os outros trabalhassem para que ele pudesse colher os benefícios. Ele trabalhava, ele servia. Se quisermos ser como Epafrodito, temos que trabalhar. E isso significa sacrifício, sacrificar. Sacrificar muitas vezes, talvez um tempo nosso, talvez um descanso nosso. Isso significa não estar focado só no que nos gera prazer, só no que queremos, só naquilo que nos satisfaz. Isso significa colocar o nosso ombro debaixo da carga. Não estou dizendo que você não deva ter tempo, que você não deva ter o seu tempo, o seu descanso, a sua prioridade. Mas, irmãos, já foi o tempo, já foi esse momento, e de fato, mais do que nunca, urge para que eu e você tomemos uma atitude daqueles que são companheiros de trabalho. Não dá para ficar só esperando pelos outros, não dá só para deixar para o pastor, para o líder de área. Nós dizemos que, Senhor, obrigado pela sua graça, me alcançou, me atingiu, que maravilha, legal e tal, mas o outro que faça, o outro que se vire, o outro que corra atrás, o outro que é chamado, o outro que é vocacionado. E você e eu somos o quê? A nossa gratidão se manifesta como? Só deixando o outro fazer. Já foi o tempo de fazer algumas orações que eu falei há um tempo atrás. Senhor, será que é para eu trabalhar? Será que é para eu servir? Eu estou querendo, mas eu estou meio na dúvida e tal. Não é mais esse tipo de oração. Senhor, eu tenho que trabalhar. Eu vou trabalhar para a tua obra, para o teu reino, para o corpo. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. As portas vão se abrindo e eu vou. E aí você vai se descobrindo, Deus vai te revelando o seu dom, sua habilidade. Mas o que não dá é não ter essa atitude de responder à graça por meio de ser um companheiro de trabalho. Outra coisa, Epafrodito era um trabalhador de equipe. Está prestando atenção aí, segura aí no seu lugar. Paulo não o chamava apenas de trabalhador. Ele não é apenas um trabalhador, mas ele era um cooperador. Epafrodito não tentava ir sozinho. Ele não tentou se destacar e brilhar acima dos outros, de todos os outros. Ele era um trabalhador de equipe. Ele não se importava em colocar ao jugo e puxar com outras pessoas. Há aqui um sentido de unidade.
Aqui Paulo, a unidade que Paulo escreveu lá em Filipenses 2:1, que ele falando sobre ter em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Se quisermos sermos como Epafrodito, temos que trabalhar, mas temos que fazê-lo com os outros. Não procurar ser a atenção ou a atração principal, a última bolacha do pacote, só acontece se eu for. Irmão, você tem que lembrar, e eu tenho que lembrar, que um dia todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar o bem ou o mal que cada um fez da sua vida. Deus te chamou, te deu um dom, te deu uma habilidade. Mas preste atenção numa coisa: Deus não depende de você. A obra não depende de você. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que aprender a trabalhar em equipe, cooperar para que o corpo seja edificado por meio daquilo que Deus te deu. Gratidão é essa expressão de servir no corpo com aquilo que Deus tem me dado. Não dá para você ser o único cara que toca violão na igreja e você que determina. Porque a igreja precisa de mim, o trabalho precisa de mim. Então eu vou quando eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, canto a música que eu quero. Que gratidão pela graça é essa, que está condicionada à satisfação daquilo que você acha que tem que ser, como que tem que ser. Deveríamos, justamente, por sermos alcançados por essa graça, responder com gratidão às pessoas, servindo com aquilo que nós temos da melhor forma que podemos. Isso é trabalhar em equipe, isso é trabalhar com o corpo, trabalhar para o corpo. Então já foi, irmão, em nome de Jesus, esse tempo de nós ficarmos esperando que os outros façam por aquilo que eu e você podemos fazer e deveríamos estar fazendo. É claro, tudo dentro do seu tempo, tudo dentro da sua estrutura. Irmão, Deus nos dá inteligência. O Espírito Santo nos ilumina para que possamos entender as melhores formas de fazer. Agora, o que não dá é simplesmente ficar parado, deixando que os outros façam aquilo que seria para eu e você fazermos. Temos que fazer com os outros, não procurar ser a atenção principal, mas trabalhar ao lado dos nossos irmãos, para que possamos realizar mais, edificar o corpo de Cristo. A terceira coisa, resposta de Epafrodito a essa graça que o alcançou por meio de pessoas, por meio de igreja, por meio do corpo, é ser um companheiro de luta. Essa descrição leva a um nível mais alto. Epafrodito não era somente um companheiro de trabalho, mas também era um soldado. Mas eu estou olhando ali porque eu estou tentando ver a hora, mas tiraram o relógio. Aí, estou livre então. Ok. Ele era um soldado. Trabalhar demonstra disciplina e compromisso. Irmão, guarde essas duas palavrinhas aqui também. Compromisso, disciplina e compromisso. Você é professor, você é do Ministério Infantil, você... Em nome de Jesus, não me vá para o berçário, para o UANS, para o Ministério Infantil, com a sua revistinha, para abrir lá na hora, para ensinar as nossas crianças. Tenha disciplina, tenha reverência, tenha compromisso, tenha zelo, porque você está ensinando uma geração que vai crescer, e essa geração que vai ser instrumento de Deus para outras gerações, está na sua, na minha, na nossa responsabilidade, ensinar com zelo, compromisso e disciplina. Não vá ser um relaxado na obra do Senhor. Ser soldado demonstra fazendo em face do inimigo, do fogo inimigo. Olha só, lá em Neemias, no capítulo 4, lá a partir do 17, quando eles começaram a construir um muro, eles eram companheiros de trabalho, cada um deles fez a sua parte para construir o muro da cidade, mas então os inimigos ameaçaram atacar, e os companheiros de trabalho tornaram-se o quê? Companheiros de luta. Não só realizavam o trabalho com a mão, mas segurando as suas armas com a outra mão. Muito crente, muito cristão, trabalha bem, até descobrir que o negócio é complicado, até descobrir
que as pessoas do mundo e as falsas religiões não gostam muito do que ele está fazendo, não gostam muito do tipo de pessoa que ele é. Quando a oposição começa, quando vem a luta, quando vem a peleja, quando as circunstâncias adversas começam a vir, alguns cristãos querem o quê? Retroceder, ou se misturar, ou se camuflar. Tem uma piadinha muito besta, mas é muito bem-vinda nesse momento que eu sou ruim de piada, que é o tal do crente 007, que você nem sabe que ele é crente. O cara está a vida toda lá, aí um dia você está lá trabalhando com o cara, aí o cara descobre que você é crente, fala, você é crente? Como se fosse um negócio, você é crente? Sou, eu também sou, conta para ninguém não, vai que o povo descobre. Não podemos fazer isso, temos que ser trabalhadores e soldados, temos que lutar a boa luta, mantendo a fé em presença da oposição. Precisamos vestir a armadura de Deus, está lá em Efésios 6, do 14 ao 18, e entrar na batalha, não correr dela quando ela vem, mas ser esse tipo de companheiro de luta. Mas devemos notar que Epafrodito não era qualquer soldado, ele era um soldado companheiro de luta. Infelizmente, às vezes, parece que fora da nossa lista de atributos positivos para Epafrodito, o que nós cristãos mais temos baixa é a luta. Infelizmente, muitas vezes lutamos uns contra os outros, mas não lutamos juntamente. Ou seja, em outras palavras, muitas vezes o que não faz parte da nossa luta é realmente nos posicionarmos como soldados, como companheiros de luta, junto com aqueles nossos irmãos, para que sejamos ali aqueles que são reconhecidos como filhos de Deus, soldados de Cristo, e aqueles que estão lutando o bom combate e a boa luta. E muitas vezes nós lutamos uns com os outros, em vez de lutarmos contra os outros, ou seja, contra os inimigos da causa, contra o inimigo das nossas vidas, nós lutamos uns com os outros, por causa de diferenças, que no final, não são tão importantes, por percepções que talvez não sejam tão importantes para a nossa caminhada. Lutamos uns com os outros, lutamos dentro da igreja, por causa de percepções, de gosto, de banco, de lugares, de vaga, e sei lá mais o que. Gosto desse, mas não gosto daquele. Quando na verdade deveria havermos uma unidade de companheiros de luta, justamente porque todos esses são alcançados pela mesma graça, têm o mesmo Pai, o mesmo Senhor, estão no mesmo corpo. Uma quarta coisa, Epafrodito também era um mensageiro. Curiosamente, a palavra traduzida por mensageiro é apóstolo, que significa um enviado. Mostra, lá em Provérbios 26:6, mostra claramente porque esta é uma grande característica. Olha, por que isso é uma grande tolice? Se a gente não entender a importância de ser um mensageiro. É tolice enviar uma mensagem pela mão de um tolo, por mão de alguém que não tem compromisso, que não tem responsabilidade. Em vez disso, você quer ter certeza de que o seu mensageiro é confiável. Esse Epafrodito, atingido pela graça de Deus, que respondia com gratidão, era a sua resposta ser também um mensageiro de confiança. Já falei isso aqui em algumas situações. Às vezes você envia alguém para levar um recado, para resolver uma situação, e aí alguém diz assim: quem você enviou? Enviei o William. Você fala: fechou, tranquilo, vai lá, vai levar direitinho, vai chegar, vai fazer. Posso ficar tranquilo que a mensagem vai chegar, porque o mensageiro é de confiança. Mas tem vezes, irmão, que é complicado. Quem foi que você enviou? Enviei fulano. Eita, Jesus. Vamos orar, irmão, porque esse caboclo aí é complicado. Não tem essa base estrutural que nos gera essa confiança. Epafrodito era esse cara. Epafrodito era tão importante para Paulo, olha só, que era tão importante para Paulo e os filipenses,
porque ele se destacava como mensageiro confiável. Eles sabiam que podiam confiar-lhe suas mensagens, e os seus presentes, e as suas entregas. Quão fácil teria sido para Epafrodito, por exemplo, ignorar a missão dele, ignorar a cidade para onde ele ia, pegar os bens materiais e presentes monetários da congregação que o tinham enviado para ele, simplesmente mudar o caminho, mudar o roteiro e não fazer aquilo que lhe foi confiado. Mas Epafrodito era de confiança. Ele era uma pessoa que respondia com essa característica de ser uma pessoa digna de confiança. Irmãos, eu e você precisamos ser esse tipo de pessoa que gera confiança. Quando alguém nos delega, quando alguém nos pede, quando alguém nos envia, há uma confiança de que nós vamos responder a essa expectativa da maneira correta, salvo as inferências externas e tal, os problemas, mas nós temos que ser esse tipo de pessoa. Irmãos, é disciplina. Por isso que eu já disse, tem situações, amém, agora tem um relógio ali, eita Jesus, podia ter deixado sem, agora fiquei preocupado, mas amém, mas nós temos que ser esse tipo de pessoa, que gere confiança, que cumpra horário, que faça o que tem que ser feito, que leve aquilo que foi incumbido de levar, ou que traga aquilo que foi, ou que faça aquilo que estava para a sua responsabilidade. Perdi aqui a linha. Se queremos ser como Epafrodito, precisamos ser pessoas confiáveis, precisamos ser pessoas que mantêm a nossa palavra. Nosso sim deve ser sim, e o nosso não é não. Mateus 5,37. Se nos comprometemos com a ação, devemos seguir adiante. Se dissermos algo apenas assim, ok, vou ver se dá. Não somos mensageiros confiáveis. Irmão, presta atenção nessa palavra aqui, você vai achar talvez um pouco estranha. Nós precisamos ser pessoas previsíveis. Precisamos ser pessoas altamente previsíveis. Porque previsível, geralmente nós usamos num contexto muito de algo ruim. Fulano é previsível. Esse final de filme é previsível. Eu sabia, essa pessoa é muito previsível. Mas aqui é previsível. Essa pessoa que eu sei que não vai ter mudança, eu posso prever de que ela vai cumprir aquilo que ela se comprometeu, que ela vai fazer aquilo que ela disse, porque a característica dela é de alguém previsível, porque ela não muda, ela é aquilo que ela é, e por isso eu confio que ela vai fazer aquilo que ela disse que ela fez, porque ela é previsível. Marido tem que ser previsível, esposa tem que ser previsível, pastor tem que ser previsível, irmão tem que ser previsível. Eu não posso ter dúvida com relação àquele que comunga comigo, que anda comigo. Eu não posso ter dúvida se o meu líder vai ficar chateado, bravo comigo agora, porque eu vou dizer não, porque eu não posso fazer isso. Alguma coisa não tá correta nesse processo. Eu preciso saber quem é esse meu líder. Eu preciso ser previsível, e aqui é muito positivo. O marido tem que sair e a mulher tem que ficar tranquila, porque ela sabe quem ele é previsível para com ela. Vocês entenderam? Entenderam, amém, Deus abençoe. Então é isso, seja pessoas previsíveis, seja um mensageiro previsível, que gere confiança. Quinto lugar, Epafrodito também, ele era, nessa sua resposta, ele era um ministro. A palavra ministro, que muito comumente ela foi trazida para o aspecto de pastor, pregador. Infelizmente, temos feito da palavra ministro um título, mesmo que nunca foi pretendido ser. Fizemos da palavra ministro um título. Eu me lembro que um dia eu conversando com alguém, eu ri porque também não era para rir, mas conversando com alguém, e aí numa conversa e tal, com essa pessoa, eu falei, e aí a pessoa me pergunta, o que você faz na igreja? Eu falei, eu dou aula na EBD, ajudo lá na... Eu falei, tudo que tem lá, tipo no guia, nós faz, né? Porque nós está lá para isso. Aí, humildemente, eu viro para ele e pergunto, mas o que o irmão faz? Aí ele levantou, eu nunca esqueço da cena, ele levantou, disse, eu sou apenas um humilde ministro da palavra do Senhor. Eu falei, eita Jesus, quase caí no chão. Porque trouxe a palavra ministro
para esse aspecto de um título, de um pregador, de um pastor, de um líder. Mas não é isso, é uma descrição. Ministrar significa servir. Servir, ser ministro é ser servo. No entanto, a palavra aqui traduzida não é a que mais comumente se pensa para ministro ou servo, que é diáconos. Aí tem uma palavra que é leitorgos, né? Irmãos, tive que ir lá fazer o estudo, tá? A família dessa palavra, a que esta pertence, refere-se inicialmente a servidores públicos que desempenhavam suas funções até mesmo às custas pessoais. Assim, este termo destaca não só o serviço, mas a natureza do serviço pessoalmente sacrificial, um serviço de sacrifício. Ser ministro é ser servo, ao ponto de que gere em você, de fato, um sacrifício. Epafrodito responde à graça de Deus, com a expressão de gratidão de um ministro, ou seja, de um servo, no sentido mais literal da palavra, porque o texto vai dizer que ele serviu indo às portas da morte, em prol do apóstolo Paulo. Você quer ser ministro? É ter esse sentimento de servo, de servir, de tal forma que muitas vezes vai lhe gerar custo de tempo, custo de dinheiro, custo de algumas coisas da sua vida, porque a causa da nossa vida precisa ser maior do que a nossa vida, e a causa da minha, da sua, nossa vida é a maior causa, que é a causa de Cristo. Ser ministro, a exemplo de Epafrodito, é ser um servo, ao ponto de que gere custo de sacrifício na sua vida. Muitos cristãos estão prontos para servir, tem muito crente que está pronto para servir, desde que isso não interfira com o nosso programa de TV favorito. Ah, amigo, estamos prontos para servir, desde que nós possamos cuidar primeiramente da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas vontades. Estamos prontos para servir, desde que não venha atrapalhar o meu futebol, desde que não venha atrapalhar o meu jogo que vai acontecer naquela noite, naquele campeonato, desde que não venha atrapalhar o meu passeio, o meu rolê, tudo aquilo que me gera prazer e satisfação. Eu sirvo, eu sou ministro, mas para ser ministro, lembra que eu falei lá atrás que a gente tem que parar com essa mania? Eu sirvo, mas desde que o servir não impacte a dinâmica que aí a palavra eu aqui, eu vou repetir muito, que eu coloquei na minha vida. Eu posso até servir, eu posso até querer demonstrar uma gratidão por essa graça, mas desde que esse servir não venha atrapalhar os meus planos, as minhas vontades, os meus desejos e aquilo que eu tenho colocado como prioridade em minha vida. Eu não estou dizendo que você não possa ter diversão, não possa ter passeio, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, que o Espírito Santo, irmão, presta atenção, Ele é poderoso para organizar, te ajudar a organizar a sua vida de uma maneira inteligente, onde você coloca as primeiras coisas em primeiras coisas, e as segundas coisas, e assim sucessivamente. Não estou dizendo aqui que é para você agora não fazer mais nada da sua vida, porque, o pastor falou que agradecer grato a Deus e agora é não fazer mais nada para mim, é só viver para a igreja. Muito pelo contrário, quanto mais você tem a profundidade de gratidão pela graça, lembrando que onde você está, o que você é, o que Ele fez com você, deve gerar em você essa atitude. Tudo na sua vida vai convergir para essa expressão, inclusive os meus prazeres, as minhas vontades, os meus passeios, os meus rolês, tudo isso vai ser uma expressão de gratidão, porque agora eu sou livre para ir e vir, porque por meio da graça eu fui salvo, resgatado, purificado, por isso eu sou livre em Cristo Jesus, e onde eu for, eu vou nesse aspecto de que eu sou filho, e ali onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ser um servo. E que tipo de servo? Que manifesta gratidão a Deus, por meio de glorificá-lo, pelas suas ações, pela sua vida, e por tudo que você faz. Isso é ser servo. Quer servir, mas desde que esteja dentro do seu
E, gente, é muito engraçado, né? Eu também já fiz isso em algum momento da minha vida. Eu quero fazer, mas tem que estar dentro do meu esquema, da minha agenda. Aí eu sirvo. Deixa eu achar aqui. Se quisermos, Epafrodito não era apenas um servo. E eu acho lindo isso aqui. Ele era um servo sacrificado. O Tiganá uma vez falou uma coisa numa conversa, e aquilo me marcou bastante. Ele falou, cara, mano, nós temos uma geração de jovens, de adolescentes, que não quer ter sacrifício. Queremos ter, queremos fazer, queremos receber, ou queremos até doar, mas de uma forma que não me gere sacrifício. Se eu não me engano, foi Davi que disse, eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me gere sacrifício. Esse era o tipo de servo, de ministro que Epafrodito era. Se queremos ser como Epafrodito, temos que estar preparados para sacrificá-lo, como está lá em Hebreus 3,16. Nos diz que devemos aprender a fazer o bem e a repartir. Deus é satisfeito com esses tipos de sacrifícios. Mas tenha certeza, são sacrifícios. Gerem em você sacrifício. Gerem em você esse abrir mão, esse desprender. Eles vão custar. Vamos perder algo. Vamos perder alguma coisa. Mas, na verdade, nós não estamos perdendo nada, porque tudo nos foi dado por Ele. É uma questão de prioridade. Podemos fazer o que quisermos, mas não podemos fazer tudo o que queremos. Temos que fazer de servir ao Senhor e a seu povo uma prioridade e sacrificar algumas coisas, alguns desejos. Então seremos parecidos com Epafrodito. Eu quero concluir. Não examinamos a vida de Epafrodito para que possamos aprender a ser honrado pelos homens. Não é essa a intenção. A honra é importante. Eu não frisei muito isso, mas nós carecemos, o pastor Júnior citou isso de manhã em algum momento, nós carecemos de uma geração de crentes, de cristãos, que aprendam a cultura da honra, aprendam a honrar e serem honrados. Nós carecemos de uma geração que precisa aprender a obedecer a Deus, por meio daquele que Deus tem levantado na sua vida. Nós temos que ter uma geração que seja grato a Deus, que tenha gratidão, a graça de Deus por meio da cultura da honra. E honrar é primeiro obedecer. Obedecer ao que Deus tem falado por meio das pessoas que Deus tem levantado na sua vida. Honrar é isso, é servir, é obedecer, é servir, é demonstrar essa honra. Isso precisa ser uma atitude intencional, olhar para aqueles que Deus tem levantado e honrar essas pessoas. E aí, honrar tem várias formas de você fazer isso, mas a grande questão aqui, nós precisamos ter essa cultura de honra, de obediência, de servir, sabendo que essas pessoas são colocadas por Deus para nos abençoar, para nos ensinar, para nos conduzir na nossa caminhada. Então, não examinamos a vida de Epafrodito para que possamos aprender somente a ser honrados pelos homens. Nós o fizemos apenas porque queremos que as pessoas, nós não fizemos isso só para que quando nós morrermos, as pessoas se lembrem de nós e façam aqueles discursos bonitos em velório. Olha, esse irmão era tão bom e tal, gente boa. Pelo contrário, nós destacamos isso, nós falamos sobre isso, nós observamos isso, porque sabemos que esse é o tipo de pessoa que devemos e queremos ser. Queremos ser uma pessoa que demonstra gratidão pela graça, de forma que venha impactar as pessoas à nossa volta, impactar a igreja, o corpo, o mundo. Queremos ser pessoa que se levanta no reino de Deus e faz o bem. Queremos ser como Epafrodito, ter uma vida cheia de graça
Que essa graça resulte em uma gratidão ativa e produtiva para o reino de Deus, para a obra de Deus, para o corpo de Cristo. Se quisermos ser como Ele, ou seja, uma vida cheia de graça, temos que amar como irmãos, temos que trabalhar em equipe, temos que enfrentar o inimigo como soldados, temos que ser confiáveis no nosso trabalho e temos que nos sacrificar como servos. Aí, Cristiano, e todos aqueles que estão me ouvindo, aí, quando da minha boca sair essa palavra, gratidão pela graça de Deus na minha vida, gratidão pela graça de Deus, por meio dessas pessoas que Deus levantou, essa palavra, ela vai ter peso, ela vai ter profundidade, ela vai ter impacto, porque é uma palavra cheia, não é uma palavra vazia de sentido, mas pelo contrário, é uma palavra carregada de verdade, carregada de uma pessoa que entendeu que nós não éramos merecedores dessa graça, favor imerecido, mas Ele nos amou quando nós ainda não o amávamos. E por isso, irmão, eu e você, essa noite, de forma muito especial, podemos ser grato a Deus, podemos ter gratidão por essa graça imerecida, podemos ter gratidão por essa graça que foi muitas vezes manifestada a mim e a você por pessoas que dentro de todo um plano de Deus, de todo o mistério de Deus, Deus levantou para essas pessoas atuarem em nossa vida. Por isso que eu e você, essa noite, podemos orar e abrir a nossa boca e expressar essa gratidão, trazer à memória aquilo que Deus fez e aquelas pessoas que Deus levantou para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e dizer: Senhor, eu sou grato pela sua graça em minha vida. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus grande e misericordioso, Deus de graça, de amor e de misericórdia, ó Pai, nós quando olhamos para a Tua palavra e nós podemos ver um irmão que vem expressando a sua gratidão pela graça, de uma maneira tão viva, tão forte, que a sua vida é a própria manifestação dessa gratidão. Não são só palavras vazias, mas são atitudes cheias, ó Pai, cheias de gratidão, cheias de serviço, cheias de honra. Que nós possamos ser, na boca de muitos Paulos, esses homens que recebem essa palavra, recebei esse com toda alegria, e honrai homens como esse, ó Pai, que possamos honrar homens como esse, que possamos ser homens como esse, ó Pai, para que a sua graça em nosso meio, Pai, se manifeste de maneira poderosa, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa noite desperte nosso coração esse sentimento de gratidão por esse amor, por essa misericórdia, por essa graça imerecida que nos alcançou. Que essa noite, ó Pai, o nosso coração tenha uma atitude de gratidão para essas pessoas que o Senhor levantou de maneira tão especial na nossa jornada, na nossa caminhada, que nós possamos sair daqui essa noite, no nosso coração, levantar uma lista de nomes e orar por eles, orar por essas pessoas e demonstrarmos efetivamente gratidão, porque Deus usou esses como instrumentos abençoadores de graça na minha jornada, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida seja essa expressão de gratidão por essa graça, mas que essa gratidão seja efetivada, concretizada, manifestada, e que ela resulte na edificação do corpo de Cristo, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso louvor agora comece a ser, ó Pai, profundamente, ó Deus, manifestando, que seja profundamente manifestador da nossa gratidão por essa graça e por essas vidas, porque o Senhor é bom, o
tempo todo o Senhor é bom. Que venha, Pai, a sua graça em nosso meio e possamos nos alegrar na tua presença, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém.